Olá, meus irmãos, a paz do Senhor esteja com todos. Eu vim aqui hoje para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. E a palavra que eu escolhi hoje está em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 32. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. "É um fantasma!" gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: "Não tenham medo, coragem, sou eu." Então Pedro gritou: "Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está." "Venha", respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Amém, irmãos? Muitas coisas que a ciência não consegue explicar, como alguém que cheirava muito mal ressuscitou, como que 5 pães e 2 peixinhos conseguiu alimentar 5.000 pessoas, a água se transformar em vinho, uma pessoa andar sobre as águas. Sabe por que não há explicação para isso, meus irmãos? Porque é milagre. E milagre não se explica, milagre se crê. Eu queria falar um pouco desse milagre de Pedro, andar sobre as águas. Irmão, a gente viu a cena em que o barco estava numa tempestade, vento forte, ondas estavam açoitando o barco. Então a gente imagina como que esse barco estava e como essas pessoas estavam, os discípulos estavam dentro do barco. Numa situação dessa, quem teria coragem de descer do barco? Porque não era só descer do barco, era descer do barco e enfrentar a tempestade, enfrentar as ondas fortes, o vento. Mas Jesus disse a Pedro: "Venha, Pedro." E Pedro obedeceu a Jesus e desceu confiante, esquecendo a escuridão, o vento e as ondas. Talvez Jesus tenha dito para ele: "Venha, Pedro, você consegue. Olha para mim, somente para mim. Estamos quase juntos, confia em mim." E Pedro estava indo. Pedro estava fitando os olhos em Jesus, direcionado a Jesus. Mas por um descuido de Pedro, de repente ele desvia o olhar de Jesus e se preocupa com a situação. Então o que acontece? Pedro começa a afundar. Meus irmãos, assim é com a gente também. Nunca estamos livres das tempestades. Nunca estamos livres de passar por situações que nos levam ao desespero, nos levam ao medo. Mas quando confiamos em Deus, quando nossos olhos estão na direção de Jesus, tudo se resolve. Assim como Pedro, podemos receber poder vindo do Senhor para atravessarmos qualquer tempestade. Mantendo nossa fé e mantendo nossos olhos em Jesus, não seremos vencidos pelas tempestades da vida. Se quisermos progresso contínuo, precisamos manter nossos olhos em Jesus, nosso Salvador. A Bíblia ainda diz que Pedro afundou, mas Jesus estendeu suas mãos para salvá-lo. Irmãos, eu quero deixar só uma mensagem sobre tudo isso, sobre toda essa situação de Pedro. Que nós, irmão, não precisamos afundar para termos o auxílio de Jesus. E sim que estejamos olhando sempre para Ele, para não afundarmos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.